Olá, meus amigos, Márcio Coach aqui, e hoje vamos falar então um pouco sobre a guerra na Síria e os interesses de Israel. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! Meus amigos, e essas imagens são lá de Alepo. Os rebeldes invadiram e tomaram conta da cidade de Alepo, que era dominada pelo regime do ditador Bashar al-Assad, que era apoiado pela Rússia e pelo Irã. Os rebeldes também capturaram helicópteros, meus amigos, conforme a gente vê neste vídeo. Eles estão muito felizes porque estão conseguindo, pelo menos nessa região, derrubar o regime de Assad. E aqui mais imagens desses rebeldes com lançadores. Esse grande caminhão lançador de mísseis. Eles provavelmente não sabem como usá-los. E também drones foram capturados pelos rebeldes, assim também como aeronaves, conforme a gente vê ao fundo. Drones foram capturados pelos rebeldes na Síria. E, meus amigos, os rebeldes também capturaram caças recentemente adquiridos pela Síria. E aqui eles estão brincando dentro dessa aeronave e também, ao que tudo indica, eles não sabem como usar. Vejam que o regime de Assad está muito encrencado. As forças rebeldes que tomam conta de várias regiões da Síria capturaram um aeroporto militar. Uma base aérea foi capturada pelos rebeldes e aí estão caças, armas e munições, conforme a gente vê nesse hangar. Aí estão os rebeldes então mostrando todos os armamentos e munições capturados dos militares sírios, e muitos rebeldes estão tomando toda aquela região. O Fonte Aberta Intel também publica essa foto dizendo que rebeldes sírios capturaram um sistema de defesa aérea Pantsir de fabricação russa em Alepo. Há notícia também de que os rebeldes sírios tomaram o controle da academia militar em Alepo, o que é um duro golpe no regime de Assad. Meus amigos, e aqui temos imagens dos rebeldes sírios que invadiram o palácio de Bashar al-Assad, o ditador da Síria. Será então que ele vai cair? Aí então temos os rebeldes já dentro do palácio do ditador Bashar al-Assad. Então aí temos vários desses rebeldes que estão andando pelas dependências desse palácio tranquilamente e sem nenhuma resistência. E aqui vemos então um homem sírio que estava atrás de um tanque dos rebeldes e ele se distrai e acaba abalroando o tanque de guerra. E, ao que tudo indica, nada aconteceu com ele. E aqui um outro vídeo mostrando que Assad envia reforços para uma cidade chamada Ramá, lá na Síria, e mostra que ele está bem preocupado com toda essa situação dos rebeldes que estão tomando conta e se espalhando, tomando conta de várias bases militares, munições, armamentos, deixando o regime de Bashar al-Assad em grandes apuros, meus amigos. Então, esses tanques de guerra são enviados pelo Bashar al-Assad para combater os rebeldes na cidade de Ramá. E o que vemos aqui é um míssil balístico sendo disparado pela Síria contra os rebeldes. Vejam então que foi acionado e o míssil se prepara então para ser disparado, e é o que acontece. Então esse míssil foi disparado pela Síria contra
os rebeldes que estão ali na região de Alepo. Enfim, uma guerra muito intensa começa então a se desenrolar naquela região. Veja mais uma vez o disparo desse míssil balístico. E o que você vê nessas imagens são ataques dos russos, sim, dos russos, contra esses rebeldes na Síria. A Rússia, como vocês sabem, apoia o regime de Bashar al-Assad, assim também como o Irã. Então, esse é um ataque russo contra as forças rebeldes. E aqui vemos um comboio do exército sírio se dirigindo para a região de Alepo. Vejam que vários tanques de guerra estão sendo transportados para aquela região. Eu tirei o áudio em razão dos direitos autorais, mas aí então está tanques de guerra sendo levados em um grande comboio militar. E o Fonte Aberta Intel disse que uma mobilização geral foi declarada na Síria e que as coisas estão prestes a ficarem muito picantes. O que será então que vai vir por aí? Será que a Síria vai explodir em mais uma guerra? Bom, eu não sei. Também, meus amigos, segundo Fonte Aberta Intel, milícias apoiadas pelo Irã estão agora se dirigindo para a Síria para combater os rebeldes. Pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 1º de dezembro de 2024, é uma grande satisfação estar falando com você, você que nos assiste de vários lugares do Brasil e do mundo, é sempre uma honra tê-lo nesse canal. Bom, dezembro chegou e eu desejo que ele seja muito abençoado. O ano passou muito rápido, logo teremos então Natal e Ano Novo, mas aqui a gente não para. Pessoal, também eu quero aproveitar e pedir a cada um de vocês para que se inscreva no meu canal, pois juntos já somos mais de 200 mil inscritos e se você ainda não está inscrito, nos ajude a alcançarmos os nossos propósitos. Desde já, muito obrigado por sua visita aqui nesse canal. Meus amigos, e uma grande guerra, uma grande confusão está acontecendo ali na Síria e muitas pessoas pediram aqui para eu comentar um pouco sobre o que está se desenrolando naquele lugar. Bom, como vocês sabem, o regime de Bashar al-Assad, o ditador da Síria, domina aquele lugar já há muitos anos. No entanto, após o enfraquecimento do Hezbollah nessa guerra contra Israel e, consequentemente, também o enfraquecimento do Irã em relação aos seus tentáculos, os rebeldes viram uma grande oportunidade para derrubar o regime de Bashar al-Assad. Mas será que isso vai dar certo? Em que lado nós ficamos então nesse conflito? É sobre isso que nós vamos falar um pouco agora. E vamos começar então pelo começo. Meus amigos, aqui está então o nosso mapa e quando nós nos aproximamos aqui, temos então a Síria. A Síria fica ali no norte de Israel e essa região colorida de rosa e amarelo é a Síria. E aqui no norte da Síria, onde tem essas bandeirinhas verdes, é onde estão acontecendo os conflitos. E aqui temos então a cidade de Alepo. Mas então, o que acontece aqui dentro da Síria? E aqui vemos uma foto dos combatentes anti-governo agitando bandeiras da oposição na cidade de Alepo, no norte da Síria, no dia 30 de novembro, ou seja, no dia de ontem, em meio a uma ofensiva relâmpago contra as forças do governo apoiado pelo Irã e pela Rússia. Segundo consta aqui no The Times, rebeldes na Síria aproveitam os sucessos de Israel contra um enfraquecido eixo do Irã. E essa matéria diz que os rebeldes sírios
liderados pelo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, surpreenderam o regime de Bashar Assad, bem como observadores, quando lançaram uma ofensiva na semana passada que os viu capturar a cidade de Alepo dentro de 72 horas após anos de impasse estratégico. Lembrando que Alepo é menor do que a capital, Damasco, em número de habitantes. Segundo consta na matéria, houve um recente aumento nos confrontos entre as forças sírias e grupos de oposição no noroeste do país, que deixaram civis mortos e foram vistos pelos rebeldes como uma violação do acordo de cessar-fogo de 2019 entre a Rússia, que apoia o regime de Assad, e a Turquia, que apoia alguns dos grupos rebeldes no norte. O The Times afirma também que a principal razão para o sucesso dessa ofensiva rebelde e o colapso das forças do regime é a eficácia das operações militares de Israel contra o Hezbollah e o Irã desde 8 de outubro de 2023. Segundo disse Carmit Valence, chefe do programa da Arena do Norte do Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv, disse que o momento não é coincidência e que eles identificaram bem a fraqueza crítica, até histórica, que o eixo da resistência, principalmente no Hezbollah e no Irã, se encontram. A matéria afirma também que alguns combatentes das milícias xiitas apoiadas pelo Hezbollah e pelo Irã foram transferidos da Síria para enfrentar a invasão terrestre israelense no Líbano em outubro, e continua dizendo que milhares foram mortos e feridos por ataques aéreos israelenses, forças terrestres e operações especiais, como os impressionantes ataques em setembro, nos quais milhares de pagers do Hezbollah explodiram nas mãos de seus proprietários. Ainda, meus amigos, para piorar as coisas para o governo de Assad, enquanto o Hezbollah é diminuído, assim é a Rússia. Seu foco tem sido a longa luta pela Ucrânia por quase 3 anos, com menos tropas e ativos na Síria. O The Times também afirma que um comandante rebelde não fez nenhum esforço para esconder a conexão entre a ofensiva e o sucesso militar de Israel. Ele disse o seguinte: olhemos para o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah e entendemos que este é o momento de libertar nossas terras. Esse oficial disse também que essa operação foi crítica e que não vamos deixar o Hezbollah lutar em nossas áreas e não vamos deixar os iranianos se enraizarem lá. Mas qual o objetivo dessa missão? O comandante rebelde acrescentou que o objetivo é derrubar o regime de Assad e estabelecer um governo que tenha boas relações com todos os seus vizinhos, incluindo Israel. E talvez por isso, meus amigos, o The Times afirma que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirma que Israel monitora de perto os eventos na Síria após rebeldes tomarem Alepo. Segundo consta aqui no The Times, Israel está monitorando de perto o que acontece na Síria, diz o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e também que defenderá os seus interesses, ou seja, os interesses de Israel. E sobre quem são esses rebeldes, o Fonte Aberta Intel trouxe algumas reflexões sobre isso, dizendo o seguinte: os jihadistas rebeldes sírios apoiados pela Turquia são maus. Milícias jihadistas apoiadas pelo Irã na Síria são más. Os jihadistas do regime de Assad são maus. E por fim diz que
eles são todos desprezíveis e que todos destruam uns aos outros. E sobre quem são esses rebeldes, o X do Hoje no Mundo Militar disse o seguinte: é verdade que a Síria é controlada com mão de ferro pela ditadura de Bashar al-Assad, que apenas nos últimos 14 anos foi responsável pela morte de mais de 200 mil árabes em uma terrível guerra civil. Contudo, os rebeldes que recentemente conquistaram Alepo não são combatentes pela liberdade, mas, na verdade, uma mistura explosiva de grupos jihadistas, terroristas e nacionalistas extremistas. E ele prossegue dizendo que neste vídeo podemos ver alguns dos rebeldes portando uma bandeira jihadista em Alepo. Essa bandeira é um símbolo de luta usado por grupos terroristas como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, os Talibãs, o Hamas e o Hezbollah. E ele finaliza dizendo o seguinte, meus amigos: Assad é um ditador assassino e cruel, mas o grupo que o derrotou em Alepo e que continua avançando por outras partes da Síria não fica atrás em termos de extremismo e crueldade. E aqui vemos então a imagem desse rebelde com uma bandeira que é usada pelo Estado Islâmico, pela Al-Qaeda, pelo Hamas e também pelo Hezbollah. Então vocês acham que esse rebelde tem ideias boas ou ruins? Comenta aí embaixo e me diga então a impressão que você tem desse soldado, desse rebelde. Esses rebeldes se opõem ao governo de Bashar al-Assad, esse que está na fotografia, quase que de cabeça para baixo, que está no poder desde o ano 2000, ou seja, há aproximadamente 24 anos. E o regime sírio de Bashar al-Assad conta com o apoio de forças russas e iranianas e recuperou o controle de grande parte do país que está em guerra desde 2011. E aí você me pergunta, mas Márcio, a gente fica então do lado sírio ou do lado dos rebeldes? Meus amigos, a posição que eu vou adotar é a posição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Vamos, em primeiro lugar, ver os interesses de Israel, pois, como vimos, ambos os grupos, tanto o grupo sírio quanto o grupo rebelde, são grupos maus. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!